esse limite, ele não é igual para todo mundo. Isso é que a gente vai ter que saber. Ele não é igual para todas as pessoas. A gente vai ter que classificar a pessoa primeiro. Então, vamos supor que você está lá na farmácia e você vai acompanhar um paciente que está fazendo tratamento para diminuir o colesterol. O que acontece? Para você saber o nível ideal de LDL desse paciente, você vai ter que saber qual é o risco que ele tem, o risco vascular que ele tem. Qual é o risco que ele tem de ter um problema vascular. E esse risco ele vai ser analisado por uma série de fatores. Então, por exemplo, quais fatores de risco o paciente tem para ter um infarto, para agarrar esse colesterol e formar uma placa de ateroma, né? Então, vamos supor, o paciente que fuma, o paciente que é diabético, que é uma doença crônica, que afeta o sangue, inclusive por conta do excesso de açúcar, o paciente que tem histórico de infarto na sua família, o paciente que já teve um infarto antes, né? Então tem gente que infarta, fica bom, aí tem que se cuidar o resto da vida, né? Assim? Então, a gente vai ter que analisar esse paciente, quais são os fatores de risco que ele apresenta para ele ter um problema sério vascular. Né? Então, para a gente olhar o nível de LDL, se tá bom, se tá demais, a gente vai ter que ver para que paciente que é. Então, vamos supor aqui que tem a Valdelice, que está nos assistindo aqui. Vamos supor que a Valdelice, ela é uma mulher super saudável, se alimenta muito bem, faz exercício físico todo dia, tá com peso de acordo com a altura dela, não está acima do peso, não fuma, não bebe, ou seja, uma pessoa que a gente considera uma pessoa saudável. Então, qual é o risco que ela tem? Qual é o risco vascular dela? É um risco baixo. Então, anota aí, quem é um paciente com risco vascular baixo, ele pode ter LDL de até 130. Então, no exame dele, se vier até 130, tá bom. Por quê? Porque ele tem um risco baixo de ter uma doença vascular. Aí vamos supor que a gente vai falar de um outro paciente. Vamos falar o Newton. Vamos fazer de conta que o Newton é um paciente hipertenso, diabético. O Newton até se cuida na alimentação, mas é sedentário, não faz exercício físico. Então, o Newton, ele é hipertenso, mas está controlado, né? Ele é diabético, mas está controlado com medicamento, né? Então, ele tem um risco intermediário. Ele não é um paciente que tem uma grande chance de ter um risco, de ter um problema. Por quê? Porque apesar dele ter alguns fatores, ele está controlado. Então, ele tem um risco intermediário. Para o paciente que tem risco intermediário, ele pode ter um LDL de, no máximo, 100. Certo? Então, se no caso do Newton ele tiver um LDL de 110, para ele tá alto, porque ele é hipertenso, porque ele é diabético, porque ele é sedentário. Então, para ele, só pode ser 100, ok? Agora, o terceiro tipo de paciente para a gente avaliar o LDL dele é o paciente que tem risco alto de ter um problema vascular. Então, o risco vascular, vamos supor, da Sandra. A Sandra que está falando aqui agora para nós, botando uma mensagem linda, falando que está viciada na live, desde a primeira que assistiu. Muito obrigada, gente. A Ju também está falando que anota tudo. Muito obrigada. Fico muito, muito feliz mesmo de fazer parte. Então, vamos falar da Sandra. Faz de conta que a Sandra, ela é uma mulher que é hipertensa descontrolada, tipo, ela não toma o remédio direito, a pressão vive oscilando. A Sandra fuma, a Sandra bebe, a Sandra não cuida da alimentação dela. Então, a Sandra ela tem um risco alto de desenvolver um problema que seja um problema vascular. Ela corre o risco de ter um problema, porque ela tem vários fatores graves. Então, esse paciente que tem um risco alto, o LDL dele só pode chegar até 70, só.
Se ele passar de 70, ele corre um risco muito alto de ter placas de ateroma pelo corpo, ok? Então, eu tenho paciente de risco baixo, eu tenho paciente de risco intermediário, eu tenho paciente de risco alto e eu tenho um paciente de risco muito alto. Quem é o paciente de risco muito alto? O que já infartou. Esse que já infartou, ele tem um problema sério, porque ele já tem aquele paciente que já fez cateterismo, sabe? Esses pacientes mais complexos mesmo. Tá sempre com colesterol alto. É aquele falso magro, que apesar de não ser gordo, de estar no IMC certo, ele tem um colesterol lá em cima, é diabético, né? Além de já ter infartado. Então, esse cara que tem um risco muito alto, o colesterol LDL dele só pode chegar a 50. Então, repara que para o LDL, a gente tem quatro tipos de referência. Porque você vai ter que analisar o paciente como um todo. Não dá para você olhar para ele e falar assim, olha, o seu colesterol tá bom, né? E não tem como você falar, o LDL seu tá bom, tá 130, tá bom. Só que se for um cara que já infartou, aí tá muito alto, sabe? Então, nesse caso, para analisar o LDL desse paciente, você vai ter que analisar o paciente, o histórico do paciente. Que tipo de doença pré-existente que ele tem, né?